Hello todo mundo, hello everybody. Hoje é um tema muito legal da nossa live. Hoje eu comecei sem música porque eu acho que é uma homenagem a tanta gente que está morrendo no Brasil, essa situação toda, em especial uma pessoa queridíssima da nossa família que faleceu hoje. Então, sem música, mas com a mesma animação, não é mesmo? Júlia, Maria Eloy, Heloíse Leite, Dainara, Vivi Fernandes, Jason Gustavo, Odete Botelho, Ana Rocha. Muito bem, gente, olha, é um prazer ter vocês aqui, é uma delícia poder falar de coisas que a gente é apaixonado por fazer. E olha, gente, o tema hoje que eu escolhi é um tema muito interessante e ainda muito atual, que são lasers. Por que eu escolhi falar sobre os lasers hoje? Porque laser os lasers mesmo são da época do Einstein, mas na medicina começaram a ser usados nos anos 60, na cirurgia plástica e na dermatologia mesmo a coisa pegou nos anos 90. E de lá para cá a gente tem tido um bando de coisas e opções de tecnologias, não é, Denise? Que bom te ver, Leoni, Gabriel Rezende, meu aluno, grande abraço, Simara, Renata Fonseca, puxa, que honra ter vocês aqui. Pois é, gente, então assim, nos anos 90 apareceu o laser de gás carbônico, que foi uma coisa fora de série para a gente estimular peles. Depois apareceu a luz intensa pulsada, depois apareceram aparelhos de composto de 2 lasers, depois vieram outras coisas, e assim, o que a gente percebe nos consultórios é que as pessoas que querem fazer coisas para melhorarem suas peles e um rejuvenescimento, uma pele com um aspecto melhor, mãos, corpo de um modo geral, as pessoas têm muita dúvida. Hoje a gente tem muita tecnologia nova, tecnologias diferentes e há ainda muita confusão. Na verdade, as pessoas chamam tudo de laser, né? Crisalix Brasil, é uma honra ter vocês aí. Muito bem. Crisalix, gente, é uma outra live que a gente vai fazer. É um sistema de planejamento de cirurgia muito interessante. Próximo tema. Então, a decisão da escolha desse tema é em cima disso. A gente atende as pessoas nos últimos quase 3 décadas e a confusão é extrema. Então eu pensei, cá comigo, quer saber? Eu vou falar sobre isso porque eu acho que ajuda as pessoas até a tomarem decisões. Se vão ou se não vão usar os lasers e por que usar e quando usar, em que usar e qual aparelho que é melhor, não é? Eu dou aula sobre isso aí mundo afora e eu começo falando para os meus alunos isso. É que a gente tem uma infinidade de laser no mercado mundial. Nas aulas que eu dou, eu fiz um levantamento, só os lasers produzidos na Índia, agora em 2020, eram em torno de 212 marcas. Índia, fora Estados Unidos, Europa, no Brasil a gente tem o Etéria, que é muito bom, Israel, Coreia do Sul. Gente, é uma confusão. Aí você abre um post do Instagram ou uma revista, uma mídia qualquer, e aí está falando lá que assim, o último lançamento para rejuvenescimento é o Supermax X. E aí você vai para o seu médico e pergunta, escuta, você já está fazendo o Supermax X? E aí o médico fala, eu não sei, né? Porque hoje todo mundo sabe tudo. Os médicos têm que estar de olho, porque o seu paciente chega no consultório da gente, o nosso paciente, e já fala isso, já quer saber se você tem aquela máquina. E aí, gente, uma coisa interessante que eu falo para os médicos, eu quero falar para vocês, é que o que interessa é a tecnologia que está naquele equipamento. O nome, as indústrias, eles lançam nomes assim que dá água na boca para você fazer, não é? Spatial, isso aí é uma bobagem. E quanto mais aparelhos tem, maior a disputa do mercado, mais nomes interessantes eles lançam. E aí ficam médicos e pacientes, todo mundo meio, achando sempre que está aquém, né? Às vezes eu percebo assim uma coisa, em relação a médicos mesmo, é que a sensação é que você investe no equipamento e você acabou de receber o equipamento, você já está fora, porque já tem outro ainda melhor. Então, gente, sou dono da verdade não, mas eu quero aqui ajudar de algum modo a vocês a desembaraçar essa história. Então vamos lá, rapidinho, porque hoje é uma sexta-feira, as pessoas querem descansar e live grande demais é chato. O que é laser? O laser é um princípio onde a gente pega uma luz num aparelho, essa luz ela é disparada numa caixa, a grosso modo, uma caixa que tem 2 espelhos e aqui tem um meio. Um meio aqui pode ser um sólido, um líquido ou um gasoso.
Por exemplo, quando a gente fala em laser de gás carbônico, nessa caixinha com 2 espelhos e uma lâmpada, eu tenho gás carbônico. Então o que acontece? Essa luz, ela é disparada nesse gás carbônico. E o gás carbônico vai modificar essa luz de um jeito que ela vai bater num espelho, no outro espelho, no espelho, no outro espelho e sai por um buraquinho. E por isso laser do inglês é um acrônimo que significa luz intensa de radiação focada, vamos colocar assim. Por quê? Porque quando eu acendo uma luz, eu tenho uma luz branca que ilumina o ambiente inteiro. Mas se eu estou numa caixinha que vai formar dessa luz, fazer com que seja um laser, esse laser é específico numa direção. Todos os feixes dessa luz são paralelos, eles estão numa direção só, e isso diferencia o laser de uma luz comum, por exemplo. E aí o que interessa é isso, é que quando, dependendo desse meio que eu tenho lá, por exemplo, tem gás carbônico, tem rubi, tem, por exemplo, laser de neodímio, laser de ítrium, gálium, tem um bando de coisa. Então, dependendo desse meio que eu ponho naquela caixinha, a luz que é disparada daquilo ali vai bater num alvo específico. Por exemplo, a gente tem 3 alvos no nosso corpo. A gente tem a água, que está nas células de um modo geral. A gente tem a melanina, que é o pigmento da pele, a que faz mancha, melasma, o cabelo tem melanina. E a gente tem a hemoglobina, que está nos vasinhos. Então, basicamente, a gente pode usar o laser para 3 focos. Água, quer dizer, células da epiderme, células da derme, células das mucosas, porque elas têm muita água. Então, para isso, a gente usa para o rejuvenescimento. O laser ele pode bater, quer dizer, agir num alvo de melanina. Então, são os lasers que são usados para a gente depilar, quer dizer, matar pelos, para a gente tirar pintas, para a gente tirar o melasma, quer dizer, pigmento. E o terceiro são os lasers, o terceiro grupo, os lasers que vão agir na hemoglobina, quer dizer, vasinho. Sabe aqueles lasers para tirar vasinhos, para tirar hemangiomas, etc. Então, basicamente é isso. E claro, tem ainda os lasers que vão agir em pigmentos externos, que são as tatuagens. As tatuagens, elas são como se fosse uma mancha, só que foi feito e tem cores diferentes, por isso nem todo laser age em todas as cores. É complicado? Não, não é. Então, na cirurgia plástica, na dermatologia, o laser mais comum que a gente usa, não é que é o mais comum, é o laser que, na minha opinião, é o que melhor trabalha colágeno, rejuvenescimento, tirar ruguinha, é o laser de gás carbônico. A gente usa desde 1998. Não tem uma plástica de face, ou pelo menos 98% das cirurgias plásticas de face, a gente opera o paciente e depois a gente faz um laser para tirar o que a plástica não tira, que são aquelas alterações de elasticidade, aquela flacidez, aquele craquelezinho, sabe, aquela pele com uma elasticidade ruim. Então não basta você fazer uma plástica e só levar os tecidos, sabe? Não adianta você cortar e puxar. Às vezes a gente recebe pacientes no consultório que dizem assim, que fizeram plástica com colegas e falam, olha, eu não sei se eu gostei, porque ainda ficou meio flácido, ficaram as minhas linhas, meu código de barra. Aí eu fico pensando, puxa, podia ter usado um laser de gás carbônico, por exemplo. Eu, particularmente, adoro de gás carbônico. É aquele, sim, vocês devem estar aí falando, Deus me livre, é aquele lá que a pessoa fica em carne viva, faz casca, é esse mesmo. Só que ao longo dos últimos 30 anos, o laser de gás carbônico e um primo dele, o laser de erbium, por exemplo, e tem mais uns 2, eles estão ficando cada vez mais eficazes e menos agressivos. Existe um tipo de laser de gás carbônico que a gente chama de laser fracionado. O que significa isso? Significa que o laser ele vai agir na pele, não como lá nos anos 90, que num centímetro quadrado o laser queimava tudo. Hoje em dia, quando a gente fala em laser fracionado, na verdade o laser bate em alguns pontos e não bate nos outros. Por isso chama fracionado. O que é bom disso? É bom porque o resultado final é o mesmo do antigamente, mas o dano é muito menor. Antigamente as pessoas ficavam assim 2 semanas com crosta, inchadas, horrorosas, depois 3 meses vermelhas. Hoje, de um modo geral, as pessoas ficam de 5 a 7 dias com casquinhas e depois uma vermelhidão, que a gente chama de hiperemia, por 1 mês no máximo, sendo que a cada dia vai diminuindo.
E vale a pena passar por isso? Vale, gente. Porque quando existe um trabalho de rejuvenescimento, na minha modesta opinião, em 99% das vezes, eu preciso operar, como eu falei, e melhorar a elasticidade. Por isso eu adoro esse laser para a gente compor o rejuvenescimento. O resultado fica muito melhor. A pessoa fica com menos flacidezes e com menos linhas. Aqueles craquelês vão embora. A gente pode melhorar bastante. Então é isso, gente. O laser ele pode fazer coisas nos vasinhos, nas manchas e no colágeno. Muito bem. Aí a gente usou e foi aquela coisa nos anos 2000, mas aí as pessoas começaram a dizer pra gente, pros médicos, tá bom, eu vi minha amiga, ficou lindo, mas eu não tenho tempo para ficar com tantas casquinhas, eu não tenho tempo para ficar tanto tempo em casa me recuperando. Então a indústria começou a desenvolver novas tecnologias. Por quê? Porque entendeu-se que a gente quer atingir mais colágeno, né? Melhorar a pele ainda mais, mas com não tanta agressão. E aí você deve estar me perguntando, mas por que então que você ainda usa o laser de gás carbônico? Porque, especialmente nas plásticas de face, a paciente já vai ter que ficar alguns dias lá de repouso por causa dos cortes, da cirurgia e tudo. E aí, nesse momento, ele ou ela vai se recuperar também da pele, da ação do laser, porque vai valer muito a pena. Agora, quando chega um paciente, mesmo que tenha um dano solar muito grande, aquela pele sofrida dos hormônios, do cigarro e principalmente do sol, poros abertos, aquela desvitalização da pele, uma pele sem brilho, sem viço, que não está bonita, inclusive de outras partes do corpo, a gente pode, com tecnologias diferentes, entrar um pouco mais na pele e estimular mais o colágeno sem tanto dano. Por que é isso? Como eu estava falando, gente, os lasers, eles são uma luz. E ele vai bater na nossa epiderme e ele pode, enfim, refletir, beber e penetrar. Só que quando ele bate na pele, ele queima. Os lasers têm um calor próprio deles, que é o que faz a crosta, o dano, a morte de algumas células para se estimular outras células. Então, entendeu-se que a gente pode, com tecnologias diferentes dos lasers, penetrar mais na derme sem queimar. Então apareceram basicamente, tem outras coisas, mas eu gosto de duas: radiofrequência e o ultrassom focado de alta intensidade. Pra que serve isso? Lá vai ele enrolar. Eu já nem entendi o negócio do laser. Laser é luz, bate na epiderme, explode a epiderme. Se for para vasinho, explode a hemoglobina. Se for para mancha ou pelo, explode a melanina. Mas vamos voltar para o rejuvenescimento. Então, para o laser bater, para ele agir na nossa pele, é uma luz, é quente, então aquece, queima, lesa, faz casquinha. Tá bom. Só que se eu quiser estimular ainda mais o colágeno, eu vou queimar tanto na superfície que vai ficar uma mancha branca ou mesmo uma cicatriz. Aí, gente, que entram essas novas tecnologias. Radiofrequência e ultrassom, entre outras. Tem onda eletromagnética, tem tecnologia de plasma, mas vamos ficar com radiofrequência e tecnologia de ultrassom. Por que isso? Vamos começar pelo ultrassom. O ultrassom tem nomes aí no mercado. Eu gosto muito de um que se chama Ultraformer. É um tipo de aparelho que emite som, só que é um som focado, de altíssima intensidade. Então ele passa pela pele e vai queimar, vamos dizer assim, a pele do lado de dentro, um pouco da gordura e a musculatura. Então esse ultrassom, que no caso o nome é Ultraformer, ele nos dá uma elevação quase que como um mini lifting. E a pele fica intacta, quer dizer, a epiderme não tem crosta, não tem nada. Não é fantástico isso? Então, essa é uma grande opção quando eu quero mais fortalecimento do colágeno e não tanto na superfície. Se eu quero na superfície, os lasers ainda são boas opções. Tirar manchinha, tirar o craquelê, ajudar nos poros, entende?
E além do que, a gente tem a radiofrequência, que é uma energia eletromagnética que vai aquecer também. E a radiofrequência ela é especialmente interessante quando eu distribuo na nossa pele com agulhas. Existe uma técnica que chama-se microagulhamento, que nada mais é que fazer um monte de furinho na pele para estimular a formação de colágeno. Aí a indústria, os cientistas aproveitaram e juntaram as técnicas de agulhinhas que penetram e ao penetrarem elas disparam a radiofrequência. O que significa? Colágeno, colágeno, colágeno. Então, gente, basicamente a gente tem essas diferenças. O que faz a diferença das novas tecnologias para os lasers é basicamente uma ação mais profunda, um efeito mais bacana, talvez assim uma eficácia maior nos planos profundos, que se eu for fazer com laser eu queimo toda aquela área, não é? E assim menos dano. Basicamente é isso. Aí vem a pergunta, então não se usa mais laser? Usa sim. Por exemplo, para a gente tirar pigmento, manchinha. Sabe aquelas manchinhas que as pessoas falam, pinta de velho? O nome tem alguns, félide, mancha café ao leite, enfim, melasma, que é aquela mancha, principalmente depois da gravidez, que aí chama-se cloasma. Então, para tirar os pigmentos, laser é uma ótima opção. Para a gente tirar vasinhos, sabe esses vasinhos aqui na asa do nariz, vasinhos no rosto, vasinhos nas pernas, também é laser. Tudo bem, pode associar com umas injeções, tá bom, mas o laser ajuda bastante. E para a gente estimular superfície e de algum modo colágeno num plano um pouco mais superficial, então são lasers. Se eu quero um trabalho, por exemplo, para uma pele que é bem cuidada, uma pele de um paciente que não tomou muito sol, mas começa com aquela flacidez, aí eu já vou pensar em outras tecnologias, não laser. Quais as tecnologias? Ultrassom, radiofrequência. A gente pode combinar, óbvio, claro, lógico, e é o que a gente mais faz no consultório. Por exemplo, mão, que é muito comum. As pessoas elas preocupam muito com face, com pescoço, e eu acho extremamente válido, porque é a nossa imagem, né? É o que a gente vê mais. Mas sabe aquela história que a pessoa faz um trabalho na pele da face, está ótimo, e a mão está lá, assim, que não está tão legal? Eu fiz uma live, está no nosso IGTV, sobre rejuvenescimento de mãos. Dá uma checada lá que é bem interessante. Então, por exemplo, para as mãos, eu gosto muito, claro, de fazer um preenchimento. Mas é importante a gente estimular o colágeno. Com o quê? Eu posso usar o Agnes, que é o nome comercial desse aparelho que emite microagulhamento com radiofrequência, quer dizer, eu picoto a pele com agulhinhas e essas agulhinhas elas vão eliminar a tecnologia da radiofrequência. Ou eu posso usar laser também. Lasers de gás carbônico, laser de erbium, porque eles vão esfoliar a superfície externa da pele e da mão e isso nos dá um aspecto muito melhor. Vocês estão entendendo? Tem pergunta? Faça uma pergunta. Eu sei que você tem dúvida e eu estou aqui para responder. Porque basicamente nós temos uma evolução, gente. Eu estou aqui falando de laser de gás carbônico, laser de coisa. Eu estou falando de novas tecnologias, ultrassom, radiofrequência. Mas nesse minuto, tem laboratório nos Estados Unidos, na China, no Brasil, em vários lugares, que estão vendo outras opções. Viva a tecnologia! Então, tende a ficar muito confuso? Não, tende a ficar mais específico. Vocês já imaginaram, se a gente pudesse, às vezes tem paciente que chega no consultório e diz assim, a gente tinha que ter uma pílula para a gente tomar e melhorar tudo. Eu não duvido que um dia vai chegar lá. Eu acho que demora um pouco, graças a Deus, né? Para gente que trabalha nessa área. E para gente que é paciente também, que eu sou. Aliás, eu acabei de fazer um Botox, por isso eu me atrasei um pouquinho, porque eu também me cuido, eu acredito em tudo que eu faço, por isso eu faço em mim. Eu sempre brinco que eu nunca vou fazer prótese de mama, não sei se ia ficar muito legal. Mas tudo que eu possa, assim, que me incomoda, como dizia o professor Pitangui, o que a gente não tolera, a gente trata.
E aí vem os lasers. Vocês entenderam? Só para resumir então, laser é usado num alvo. Pode ser água, quer dizer colágeno, pode ser pigmento, ou seja, manchinhas, no rosto, na mão, no corpo de modo geral, e pode ser hemoglobina, que está nos vasinhos, ou seja, a gente tira os vasinhos chatinhos e aqueles hemangiomas, entre outras coisas. E tem ainda lasers dentro desses daí, que vão ser usados também para tatuagem. Hoje todo mundo tem uma tatu. E muita gente às vezes se arrepende, faz a tatuagem da letra do namorado, da namorada, e aquilo acabou o relacionamento, a pessoa quer tirar o pigmento. Laser é uma boa opção. Ok? É isso aí, garotos, garotas. Tem aqui umas perguntas. A Mila está me perguntando, e as pintas altas, o laser pode? Olha, eu não usaria para pinta alta, não. Aí eu usaria, primeiro, a gente tem que avaliar essa pinta, tem que saber se aquilo pode ser um câncer ou não. Se for câncer, a gente tem duas opções. Ou a gente vai tirar com um bisturi, porque tem que mandar para biópsia, ou então a gente tem um tipo de tratamento que a gente coloca sobre essa lesão, mesmo maligna, fora o melanoma. Melanoma, se a gente imaginar que possa ser melanoma, tem que tirar com bisturi, com margem de segurança e mandar para a biópsia para saber se está tudo bem. Mas outros cânceres de pele, que são menos agressivos que o melanoma, a gente pode fazer isso. A gente passa, em geral por meia hora, um tipo de pigmento e aí depois desse período a gente joga uma luz. Pode ser azul ou pode ser vermelha. E aí a gente vai fazer com que aquele pigmento seja, ele foi absorvido pelas células malignas, então a luz vai ativar esse pigmento e aquela célula maligna vai embora. Agora, pintas mais altas, assim, lesões, tem umas coisas, por exemplo, nevos, verrucoso, a verruga filiforme, que são coisinhas mais altas, eu prefiro tirar. A gente pode tirar com bisturi ou a gente pode tirar com umas canetinhas que a gente chama de caneta de plasma. Existe o UV plasma, existe o Plexer, que é um R no final, chegou no Brasil agora, está um sucesso danado, mas eu já uso um pouco mais antiguinho e eu prefiro a UV plasma. A gente vai lá, queima aquela lesão, em geral a cicatriz não aparece, por isso tem que saber usar, mas aquele treco vai embora. Entende, Milá? Coisa alta a gente não usa laser. Oi, Kátia, um beijo, querida. O que tira o melasma? Kátia, a medicina estética, a dermatologia, que lida com esse tipo de coisa, de um modo geral, tem dois caminhos para trabalhar melasma. Ou os principais, a gente usa química, que são os peelings químicos, né? O paciente tem que usar produtos em casa e depois na clínica a gente faz alguns peelings. Tem algumas opções por aí. E hoje a gente já tem opções de lasers que vão agir nesse pigmento. É tudo muito assim, né? Conflituoso. Existem pessoas que são mais a favor de uma coisa e de outra. Eu gosto dos dois. Eu gosto de começar a tratar alterações de pele. Eu, a doutora Carla, que é a dermatologista da clínica, a gente usa os peelings químicos, as coisas que vão dissolver esse pigmento, e em alguns casos selecionados a gente usa o laser. Melasma é chato, é difícil de tratar. O paciente tem que saber que tem que ter uma adesão ao tratamento, se abster de sol, usar o protetor solar, sem dúvida nenhuma. E já existem pelo mundo também produtos como a glutationa, que podem ser injetados, o ácido tranexâmico também, a gente injeta no melasma e pode ajudar a clarear. Tem que ver, cada caso é um caso. A Caterine está rindo aqui de eu falar no picotar a mão, né? Realmente saiu muito feio esse negócio. Ninguém vai picotar com uma faca, Deus me livre e guarde. A gente usa uma ponteira que tem umas agulhinhas e a gente faz. Picotar tá péssimo, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai, furar, fazer agulhar, né? Picotar tá parecendo que está preparando um peixe. A Mônica, pinta de sol no ombro. Então, essas pintas, Mônica, a gente usa lasers, são ótimos. E aí, gente, tem uma carta na manga também que chama-se luz intensa pulsada. Em inglês seria Intense Pulsed Light, é o IPL.
que é uma boa opção também. A diferença desse troço, luz intensa pulsada, e o laser é que luz intensa pulsada não é eliminado naquela caixinha com 2 espelhos, um meio de gás, de coisa. Não, é simplesmente uma lâmpada comum, só que ela é intensa. A tecnologia faz com que ela haja de um modo muito forte, muito intenso, localizado. E aí, para separar o alvo, né? Lembra que eu falei de melanina, hemoglobina e pigmento? Aí no aparelho de luz intensa pulsada tem uns filtros, que aí pega, por exemplo, melanina de uma mancha, mas não pega a melanina normal da pele. Porque tirar uma mancha e deixar uma mancha branca também não dá. Então essas pintas de sol que você está falando, elas são melhor tratadas com laser. Lu Paranhos, hello my darling! Adoro o seu trabalho. Muito bom, estou com saudade de você. Muito bem, pessoal, é isso aí. Outra pergunta, se a gente tira tatuagem. Sim, com lasers. Existe uma gama danada. Por exemplo, tem um laser, chama-se... Os mais comuns, os mais famosos são o Etérea, que eu gosto muito, a gente tem. Tem o Fotona, tem... que mais? Tem o Pikachu, que as pessoas falam. Pikachu é o Pikachu. É uma plataforma. Aliás, também é uma pergunta, né? O que é plataforma? Quando os lasers apareceram, gente, vinha assim, uma ponteira num aparelho só para uma coisa. Então, era um aparelho que só tirava vasinho. Depois você tinha que comprar um outro aparelho que só tirava pelo. Depois um outro aparelho. Então, ninguém aguenta isso. Com o tempo, as indústrias sacaram o negócio e aí hoje a gente tem o que a gente chama de plataforma. É tipo um aparelho e um polvo, assim, com um monte de braço. A gente chama de handpieces ou ponteira. E aí, se eu quero tirar vasinho, eu vou lá no computador da plataforma e seleciona a ponteira que vai tirar vasinho. O próximo paciente vai usar alguma coisa para pele. Então, eu vou lá, seleciono a ponteira e a tecnologia, o laser que está lá dentro, que vai tirar, vai estimular colágeno. Então hoje é isso, é muito mais prático. A gente tem uma plataforma e essa plataforma tem braços, de modo que a gente pode usar para várias coisas. Isso otimiza o consultório, melhora a vida da paciente, porque num dia ela pode tirar pelo, tirar vasinho, ainda melhorar colágeno. Não é legal? Além do que tem outras tecnologias que estão juntas também lá da plataforma. Muito bem, garotos, garotas, olha, já está fazendo meia hora, é o nosso opção. Ainda tem algumas perguntas aqui, mas eu quero assim que vocês me mandem no privado. Eu prometo que eu respondo. Oi, Dê, você que é incrível, que bom que você está aí. Muito bem, gente, olha, se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei que a gente faz... obrigado. A Crisalix está falando que a gente tem as melhores tecnologias e temos mesmo. A gente tenta fazer assim o melhor, tanto aqui em Brasília quanto em Dubai. Aliás, o que a gente vê lá de bom, a gente tenta trazer para cá, se a Anvisa autorizar, claro. Para a gente tentar trazer aqui em Brasília e no Brasil a mesma tecnologia que a gente oferece lá para pessoas do mundo inteiro. E uma das tecnologias é o Crisalix, que, como eu falei, aquela simulação, por exemplo, do volume de mama que você quer operar, esse programa, ele nos ajuda a ter uma ideia bem legal. Vou fazer uma live sobre isso. Muito bem, pessoal. Leoni, uma honra estarmos aqui nos deliciando de tantas informações. É uma honra ter vocês escutando, Leoni. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Gente, é isso. Obrigado, Gabriel. A Leoni de novo. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Enfim. Gente, é isso. Laser é uma tecnologia muito legal, mas não é mais só a única solução. A gente tem várias opções no mercado que podem trabalhar o seu caso de um jeito mais específico, com mais eficácia e menos agressão. Mas os lasers não morreram. Eu não consigo imaginar uma plástica de face ou de pálpebra sem um laser de gás carbônico. A gente tem que ter isso, porque eu tiro excesso de pele, mas eu melhoro também a qualidade da pele. E aí os lasers, em especial de gás carbônico, é fora de série. Mas lá na clínica, outras pessoas por aí, mas especialmente a gente tem tudo que você precisa. Dá um pulinho lá que a gente faz uma avaliação. A gente tem as consultas online também. Entra no nosso site, é www.mucioporto.com.br e lá a gente tem as consultas presenciais ou então online. Você preenche, a gente entra em contato, a nossa equipe é ótima. E a gente pode te avaliar e eventualmente você decidir por se sentir ainda mais maravilhosa, mais maravilhoso, né? Porque viva a
diversidade. Muito bem, gente, olha, se cuidem, usem essa máscara, pelo amor de Deus, tomem a vacina. Lockdown é horrível, mas infelizmente quem pode, né? Quem tem condições, fique em casa, quem não tem, infelizmente tem que trabalhar e a gente precisa respeitar isso, mas com todo o cuidado, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana, fiquem com Deus.